Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Quero ler com os irmãos a partir do verso 8. Fala sobre os anjos pastores. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam dos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que o viram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pai do céu, nós te pedimos, Senhor, do alto o Senhor nos dê graça e entendimento do Espírito, que a tua luz ilumine, Senhor, a escuridão do nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, essa palavra tão maravilhosa acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, ontem eu levei os meus irmãos para ver as luzes no pontão e nós percebemos todas aquelas luzes lindas, lindíssimas. Em vários outros lugares do mundo há essa festa de colocar luzes no período do Natal. Eu acho fantástico, porque as luzes têm a ver com esse brilho que apareceu ao redor deles. A gente não tem ideia do que é isso. Se a gente acha bonito um monte de lâmpada piscando, você imagine o brilho da glória de Deus rondando aqueles pastores e rodando tudo que estava acontecendo naquele momento. É de uma beleza sublime, muito superior à beleza que nós podemos produzir na época do Natal. Contudo, nós precisamos entender que o nascimento de Jesus, ainda que seja festivo no mundo, ainda que haja muita luz, ainda que haja muita beleza, nós não podemos confundir as festas e as luzes do mundo com o verdadeiro sentido do Natal. O Natal, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 17, ele diz que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, nem justiça. É isso que ele fala? Não. Ele diz que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, a vinda do Messias, ainda que haja uma festa externa no mundo, precisa estar intimamente ligado com a vida do Messias, o Rei eterno, o Senhor da glória, e essa luz precisa brilhar de verdade dentro dos corações. Que é a luz do Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, que traz justiça, paz e alegria aos homens. A verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma outra verdade também, quando chega o período do Natal, que dentro dessas festas nós vemos pessoas extremamente alegres, mas existem muitas pessoas solitárias. Há muito sofrimento
Há quem diga, psicólogos, que o Natal é a festa mais difícil para algumas pessoas, por causa das famílias que são quebradas e desligadas. Há um período de sofrimento e muitas pessoas até tiram as suas próprias vidas nesse período, por causa do vazio da alma que existe nelas. O que nós precisamos entender é que Jesus veio ao mundo para sarar esses corações, para tratar esses corações feridos, que vivem sem Deus. A vinda do Messias e o período do Natal é um tempo especial para as famílias, mas sobretudo para resgatar essa família e sarar os laços e as suas relações que elas têm entre elas. Nós precisamos entender, irmãos, que o principal propósito do Natal é salvar a humanidade perdida e, sobretudo, reatar o laço da humanidade que ela perdeu uma com os outros. O Natal tem a força de parar a Segunda Guerra Mundial entre ingleses e alemães. Momento em que eles estavam se matando no dia de Natal, eles param, invadem a área comum de guerra e festejam o Natal juntos, para depois voltarem para suas trincheiras e voltar a atirar um no outro. É uma coisa que não tem sentido algum. Eles entenderam o Natal é estarmos unidos, nos amarmos e sermos uns com os outros como Deus nos amou. Aí eu esqueço disso e volto a atirar em você. É justamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero que a gente entenda o verdadeiro sentido do Natal. Que acabe a guerra entre os irmãos, que acabe a guerra entre os povos, que acabe a guerra entre as relações humanas. Mas, sobretudo, que a luz de Cristo brilhe dentro dos corações. Nesse texto, irmãos, o verdadeiro Natal, ele nos direciona à pessoa de Jesus Cristo. Quando os anjos aparecem aos pastores, eles dizem, vão atrás desse menino. Ele vai estar envolto em faixas e vai estar na manjedoura lá em Belém. Vá procurá-lo. O texto é muito claro, diz que os pastores, magos e os anjos se concentraram na pessoa de Jesus naquele momento. Era o momento mais importante da história da humanidade. A notícia do Natal, ou do nascimento de Cristo, veio ao mundo justamente com o que há de mais profundo e necessário para a humanidade. Salvar dos seus pecados. Salvar da inimizade contra Deus. Olha o cântico de Zacarias, que lindíssimo, no capítulo 1. Ele vai dizer a partir do verso... olha que lindo, cântico de Zacarias, capítulo 1, verso 67. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos reconciliou, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como Deus prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Olha o texto, verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimido dos seus pecados. Bendito seja o Senhor. João Batista seria aquele que viria precedendo o que traria salvação a Israel. O nascimento de Jesus é justamente isso. O Natal nos direciona para ele, porque ele é aquele que vai perdoar os nossos pecados. Quando Deus fala com José em sonho, é lindíssimo. Porque ele diz o motivo pelo qual Jesus viria. Em Mateus 1, 21, diz que em sonho
apareceu um anjo do Senhor e disse a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Olha o texto. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bendito seja Deus. Natal nos direciona a Jesus porque ele é o nosso Salvador. Natal nos direciona a ele para nos livrarmos do pecado. O Natal nos mostra o caminho da salvação. Portanto, o Natal é essa oportunidade de celebrarmos a vinda do Salvador do mundo. É momento de perdão. É momento de olhar para aqueles que nos ofenderam e amá-los como Jesus fez. Jesus vem a uma humanidade perdida, desobediente, que odeia Deus. Jesus morre por essa humanidade perdida. Precisamos celebrar o Natal olhando para o Senhor Jesus Cristo. Eu passei naquele lugar todo ontem. Você viu alguma menção sobre a vinda do Messias? Todas as grandes lugares, quem estava lá era Noel. E num lugarzinho bem separado ali, tinha uma casinha lá, e eles ainda colocam o Messias. Mas nós nos esquecemos que é por ele, por causa dele, e para ele, todas as nossas vidas. Então o Natal nos direciona à pessoa do Messias. Eles saíram de onde estavam e foram conhecer o Messias prometido. Segunda verdade, o verdadeiro sentido do Natal é tempo de luz. Verso 9 diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles de forma magnífica. O texto fala que no momento que aparece o anjo de Deus, a luz e o brilho do Senhor cobre o seu povo. Nós lemos aqui no início do culto, na liturgia, Isaías. E o texto de Isaías, no capítulo 9, vai dizer que o povo que andava em trevas viu grande luz. Essa luz é o nascimento divinal do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, ele declara de forma profética que quando o Messias viesse, haveria luz para aqueles que estão em trevas. E é por isso que essa luz brilha tão intensamente. E é por isso que havia uma luz no céu que guiava os reis magos até onde estava o menino. É sempre uma luz que guia, é sempre algo que ilumina, é sempre algo que direciona. Eu preciso lembrar que apesar de ser belo, as luzes do Natal são lâmpadas coloridas, que é belo, que ilumina, mas não ilumina o coração dos homens. Percebe? Eu não posso, eu não estou dizendo, pastor, a gente precisa parar de celebrar o Natal como ele é celebrado. Não, pelo contrário, eu acho que nós temos que celebrar com maior intensidade e colocar mais luz ainda. Mas, sobretudo, a luz no coração dos homens. Que é conhecer o Filho de Deus que veio ao mundo. A vinda do Messias tem a ver com a humanidade que está em escuridão e trevas. Tem a ver com iluminar o coração do homem que se afastou de Deus. Tem a ver com a luz de Jesus que ilumina todo homem, que João fala logo no primeiro capítulo do seu Evangelho. Tem a ver com entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem a ver com iluminar o entendimento. Tem a ver com Romanos 12, quando Paulo fala que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E pensarmos segundo Deus. Mas isso só é possível pela iluminação do Espírito. Por reconhecermos o menino, por reconhecermos o Messias, por adorarmos o Messias.
Portanto, é momento de nos enchermos da luz de Deus, nos enchermos da pessoa de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós somos a luz do mundo. E que essa luz do mundo não pode estar embaixo da cama, escondida. Mas que essa luz, que é Ele, o próprio Cristo, precisa estar no alto, para iluminar toda a casa, né? Dizendo que a luz dele precisa iluminar toda a terra. E Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nossas obras, irmãos, precisam brilhar na terra. Cristo tem que ser visto em nós, e o Natal é um momento maravilhoso, é tempo de luz, é tempo de sermos luz e iluminar toda a terra e todo homem. É mais do que luz externa. Mesmo porque a linguagem bíblica é que o homem não tem luz própria. Nós somos como a lua, que reflete a luz do sol, e nós olhamos a luz e diz que a luz está linda hoje. Aquela luz não é dela. Ela é opaca, escura e sem luz. E o sol a ilumina por detrás da terra, e a gente olha e diz: olha, a lua está linda, olha como ela está brilhando com a luz do sol. Assim somos nós, irmãos. Precisamos da luz de Cristo para resplandecer, para sermos pessoas melhores, para sermos mais parecidos com o Senhor da glória. O verdadeiro Natal é tempo de alegria. Olha o verso 10 comigo. Diz que o anjo, porém, lhes disse: não temas, não tenham medo dessas luzes, não tenham medo do que está acontecendo, não tenham medo do que eu vou lhes dizer. E o anjo diz: eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo de Israel e para toda a terra. Eu trago algo que é para vocês se alegrarem. Olha o que Isaías 3 diz, que nós lemos mais cedo. Diz que o Senhor tem multiplicado este povo. E a alegria deste povo o Senhor aumentaste quando o Senhor deste luz, quando o Senhor iluminou o coração desse povo. O profeta Isaías, ele está falando da vinda do Messias, e ele está imaginando, ou melhor, ele está vendo o futuro como um dia extremamente alegre, e maior do que todos os dias que Israel já teve. A vinda do Messias é de profunda alegria e libertação para o povo de Israel, porque eles seriam livres do jugo dos seus inimigos. Quando nós olhamos para o rei de Israel, que é Cristo, ele nos livrou do maior dos nossos inimigos, que é o pecado, que é a desobediência a Deus, que é o errar o alvo, que é não viver conforme a vontade do nosso Deus. A minha maior tristeza, sabe qual é? Às vezes ver no Natal um paradigma de alegria baseado na festa, baseado na comida, baseado em tantas outras coisas que não o nascimento do nosso Senhor. Eu já participei de Natal, irmãos, em que o nome de Jesus não foi citado em momento nenhum. Nenhum. Simplesmente todos fizeram confraternização, trocaram presentes, brincaram, riram, comeram. Mas o nome dele, em momento algum, foi citado. Havia muita alegria, mas por causa da confraternização, não por causa da vida do Messias na terra. Percebe? A alegria do Natal deve ser muito mais do que tudo isso, mais do que essas luzes externas, mais do que a festa. Nós precisamos nos alegrar, irmãos, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece óbvio, mas não é. Precisamos nos alegrar
visitando enfermos, órfãos, idosos, pessoas desamparadas, pessoas que estão com fome. Eu lembro de um Natal em Santo Antônio de Jesus, em que nós estávamos com a mesa farta na igreja, fizemos um jantar depois do culto e todo mundo comeu aquela mesa bonita, tanta comida. E aí os diáconos estavam lá na porta e chegou várias pessoas, eu não sei de onde eles apareceram, tem mendigos mesmo, mal vestidos, maltrapilhos, fedorentos, alguns craqueiros. E aí, o que é que o diácono faz quando chega esse tipo de gente? Vai entrar. E aí, quando eu vi o burburinho lá na porta, todo mundo aqui comendo, uma festa gostosa, e houve o culto, e falamos de Cristo, e fizemos Santa Ceia, estava tudo certo. E comida muita, porque cada família trouxe pratos e estava tudo bem, maravilhoso. Mas aqueles pecadores não podiam entrar. Aí eu fui para os diáconos, fui lá, corri, e disse assim, ó, Jesus contou uma história maravilhosa. Ele preparou um banquete e convidou as pessoas e chamou todo mundo e ninguém veio. Ninguém quis. Aí ele saiu e disse assim, vai, procura os mendigos, os maltrapilhos, aqueles que não têm, aqueles que estão sofrendo, os pecadores, os que não prestam para a sociedade, chama eles e põe o banquete. É isso. Todo mundo entende. Tem comida demais, né, pastor? Vamos distribuir. É assim? Lembro quando eu cheguei em casa, irmãos, parte da comida eu saí distribuindo pelo caminho. Porque está todo mundo comendo dentro das suas casas, e lá de fora tem gente passando fome, sofrendo. E o pior, essas pessoas estão sofrendo espiritualmente porque estão sem a luz do mundo, estão sem a comida que alimenta a alma. Porque Jesus disse que aquele que vier a mim não vai ter mais sede nem mais fome. E a fome deles é mais do que física. Entende, Léo? A fome deles é espiritual e é isso que é o Natal, é isso. É sair além das nossas portas. É dar comida ao que tem fome. É fazer um banquete para todos, mas principalmente para aqueles que estão fora, como Jesus nos ensinou. Natal é tempo de levar alegria às pessoas, irmãos. Que alegria é quando você está com fome e você dá um prato de comida. Que alegria é, irmãos, quando nós nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo, que é uma alegria que não passa. Ele virou para a mulher samaritana e disse, olha, eu tenho uma água, mulher. Quando você beber, você não vai ter mais sede. E ela estava entendendo que a minha água é boa, é do poço de Jacó. Eu falei, não é essa água. É algo muito maior quando eu nascer dentro do seu coração. Quando Deus iluminar o seu entendimento e os seus olhos e eu nascer em você e o Espírito Santo te iluminar. Você vai ter uma alegria que não é deste mundo, que não são os carros, nem as casas, nem os trabalhos, nem os próprios filhos. É uma alegria que está acima de tudo isso e que dá sentido a todas essas coisas. E por fim, esse Natal maravilhoso, ele é um tempo de mudança. Ele é um tempo em que a nossa vida precisa mudar, irmão. É um tempo de bem, que Deus vem atrás dos seus filhos, que Deus busca aqueles a quem Ele quer bem, diz o verso 14. Mas mais profundamente ainda, o bem de Deus que vem ao mundo para resgatar pecadores, o Natal é um tempo de mudança. Dos versos 16 e diante, vocês vão perceber que houve algo tremendo e que mudou a vida de todas aquelas pessoas. A vinda de Jesus ao mundo mudou a vida de Maria e José. A vinda de Jesus ao mundo mudou a vida dos reis magos. A vinda de Jesus ao mundo mudou a vida de Isabel, de Zacarias, de Ana e Simeão, a vida dos pastores
bem como toda a humanidade mudou a partir da vinda do Messias. Afinal de contas, nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. A história de Jesus no mundo, irmãos, mudou toda a história da humanidade. Agora haveria salvação para todos os que estavam perdidos. Agora haveria na cidade de Belém algo tremendo. Ela que seria desprezada, como diz Miqueias 5:2. Ela que seria desprezada nunca mais foi a mesma. Belém é onde nasceu o Messias. Os pastores que até então não eram autorizados sequer a entrar no templo. Você sabia disso? Porque a função deles era imunda. A linguagem bíblica, a profissão era considerada imunda para a religião judaica. Eles se tornaram os primeiros evangelistas da história cristã. A gente sabe a história de Davi. A gente conhece a história que Davi escreve no Salmo 23. Mas aquela profissão não era bem vista, tanto é que o pai, Jessé, não manda buscar o pastor atrás das ovelhas. Deus muda até isso. Faz esse menino nascer numa manjedoura, onde comiam os animais. Faz esse menino nascer de uma forma extremamente pobre, sendo dono de tudo, sendo Deus da glória, sendo aquele pelo qual tudo se criou. Ele veio pequenino, pobre e de uma forma extremamente simples. Foram aqueles pastores que anunciaram o nascimento de Jesus, a vinda do Salvador do mundo. Portanto, irmãos, Jesus veio ao mundo para dar sentido às nossas vidas desorientadas. Jesus veio ao mundo para tirar a condenação que estava pesando sobre nós e o peso do pecado e do erro que carregávamos. O propósito do Natal, irmãos, é salvar as nossas vidas e nos dar vida abundante na pessoa de Cristo. Portanto, meu irmão, Natal está se aproximando. Olhe para o nascimento de Jesus a partir dessas perspectivas que eu acabei de mostrar. Não se acostume apenas com a festa. Procure mudar a sua vida. Procure dar sentido ao dia do Natal como um dia extremamente importante para agora e para a eternidade. Olhe para a sua vida. Perceba as mudanças necessárias, não porque é final do ano e vai começar outro, mas porque você pertence a Cristo, porque você pertence a Deus, porque você entendeu o verdadeiro sentido do Natal e agora você vai dar uma direção certa à sua vida. Até a pessoa de Cristo, que morreu para nos salvar. Eis o Messias de Israel. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de tal forma. Nos lembremos do verdadeiro sentido do Natal, mas entendamos espiritualmente, com a nossa alma. Que a verdadeira luz que ilumina todos os homens nos ilumine e brilhe ao redor de nós como brilhou ao redor da vida desses queridos e maravilhosos filhos de Deus, os quais o anjo falou com eles. Ó Deus, que a tua graça esteja ao redor de nós e sobre nós em todos os momentos da nossa vida. E que os nossos corações, ó Pai, se quedem diante da beleza do Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela preparação que o Senhor está nos dando para celebrarmos a vinda do Teu Filho ao mundo. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai,
E as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, reunidos neste lugar, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Amém. Amém. Amém.